Story. Amanhã você vai ver Steve Martin virando uma cidade de pernas pro ar. Los Angeles Story. Amanhã em Intercine. Oferecimento sem Toshiba. Leve logo o melhor. Leve Toshiba. E Intel. Só a Intel faz o processador Pentium. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Boa noite. Deletando no computador que registra todas as despesas do Poder Executivo e que todos os parlamentares têm à disposição, o deputado Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, descobriu como custa caro o gosto refinado do presidente Fernando Henrique. O Palácio da Alvorada gastou R$36 mil com a compra de meia dúzia de toalhas de linho branco e renda e de 320 guardanapos. Os preços das toalhas variam de R$3.200 a R$8.200, bem mais caras do que as que o presidente Fernando Henrique levou para presentear os presidentes de Angola e da África do Sul. Segundo o deputado, elas custaram apenas R$950 cada uma. Augusto Carvalho fez as contas e chegou à conclusão de que, com o dinheiro das toalhas do Palácio, seria possível comprar 633 doses de vacina tríplice. Quem já foi à Bahia sabe o que é que o tabuleiro da Baiana tem: acarajé. Hoje é o dia da Baiana do Acarajé, um dos símbolos da terra de Todos os Santos. A arte de preparar o quitute mais popular da Bahia veio com os escravos africanos. A massa feita de feijão, cebola e alho é frita na hora, em azeite de dendê fervendo. O acarajé é a iguaria dos orixás. E segundo as leis do candomblé, só poderia ser feito por mães filhas de santos. Mas a tradição deu lugar a uma verdadeira indústria que sustenta mais de 3.000 famílias e faz a alegria dos turistas, recheado com salada, vatapá e camarão seco. No mercado modelo tem acarajé. Você vai ver também no Jornal da Globo: o Ministério da Educação reprova o segundo grau. Os dados são assustadores. O matador de Chico Mendes vai cumprir pena ao lado do pai. Família de cangaceiro quer proibir o filme sobre a vida de Corisco. E as notícias do Campeonato Brasileiro. O governador de São Paulo e o governo federal acertam a renegociação da dívida do Estado. São 37 bilhões de reais a serem pagos em 30 anos, com juros de 6% ao ano, além de correção pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas. O acordo deve ser anunciado depois de amanhã. Na negociação está incluída a dívida do Estado com o Banespa. O governo federal passará a ser o dono do Banespa. Comprará do governo estadual a maior parte das ações do banco. Uma empresa privada será contratada para administrar o banco e prepará-lo até para a privatização. Essa novela do Banespa não acaba agora. A empresa contratada para administrar o banco é quem vai dizer quanto vai custar esse negócio para o governo federal. Ela pode encontrar uma fórmula para diminuir ou até eliminar esse custo, vendendo o banco para o setor privado ou devolvendo para o governo estadual. Tudo isso tem ainda uma complicação. Tem de passar pelo crivo dos políticos, não só da Assembleia Estadual, mas também do Senado. E o Senado, uma vez por motivos políticos, já impediu um acordo para salvar o Banespa. O prefeito Paulo Maluf fala amanhã na Câmara contra a emenda da reeleição. Agora à noite, em São Paulo, o prefeito convocou o partido dele para tentar derrubar a proposta. O jantar reuniu 55 dos 89 deputados do PPB. Foi uma demonstração de força do prefeito Paulo Maluf, que quer o partido unido contra a reeleição de prefeitos, governadores e principalmente do presidente da República. Na prática, esse jantar é uma prévia da convenção do PPB, marcada para o dia 4 de dezembro. O prefeito Paulo Maluf quer saber exatamente quantos deputados terá a seu lado contra a reeleição. Mas antes disso, Paulo Maluf tem uma outra batalha pela frente: manter a própria convenção, já que o ministro Francisco Dornelles, favorável à tese da reeleição, está tentando adiar esse encontro do partido, para que não se feche questão sobre o assunto. A convenção está
convocada, eu não vejo nenhuma razão para ser adiado. Você tem uma ideia de quantos deputados são contra a reeleição? Eu acho que a maioria, eu acho que 90% é favorável. Durante o dia, Paulo Maluf recebeu em casa o senador Antônio Carlos Magalhães. Ele veio agradecer o apoio do prefeito de São Paulo à sua candidatura para a presidência do Senado e tentar convencer Paulo Maluf a apoiar a emenda da reeleição. A reeleição, sem inelegibilidade e sem nenhuma salvaguarda, na verdade, ela reinstala a monarquia neste país. O prefeito Paulo Maluf é um político tarimbado, não é fácil de convencer, mas eu vou trabalhar até o último dia, porque eu acredito no seu espírito público e que acredito no seu interesse de encontrar bons caminhos para o país. O presidente do PMDB, o deputado Paz de Andrade, desistiu da presidência da Câmara. Ele vai apoiar o deputado Michel Temer, PMDBista também, que passa a ser candidato único do partido. Isso facilita, em tese, a manutenção do acordo com o PSL, que garantiria a presidência do Senado, deixando o comando da Câmara para o PMDB. O acordo depende agora do senador Jader Barbário, do PMDB do Pará, que insiste em enfrentar Antônio Carlos Magalhães, do PSL baiano, na disputa pela presidência do Senado. O sonho de todo mau aluno pode virar realidade, passar de ano mesmo com notas baixas. A orientação é do Ministério da Educação para diminuir o índice de repetência. O resultado de uma pesquisa feita com 90 mil alunos de escolas públicas e particulares é de tirar o sono dos pais. O ensino no país piorou. A matemática ainda é um bicho-papão. E o português é grego para milhares de crianças e adolescentes brasileiros. O estudante Elson Palmeira tem uma reprovação no currículo. Foi na 7ª série do 1º grau. Ele teve que repetir o ano só por causa de uma matéria, matemática. Atrapalha um pouco, né? Porque você está seguindo um ritmo, né? Você chega ao 2º grau, você está super atrasado, né? Então atrapalha pra caramba. A avaliação do MEC chegou à mesma conclusão. Aluno que leva bomba fica desmotivado e não melhora o desempenho nos estudos. Por isso, as escolas devem procurar alternativas para diminuir as reprovações. O próprio Ministério sugere aulas de reforço ou matrícula com dependências. O estudo do MEC mostrou que hoje, de cada 3 alunos, 1 é reprovado. E mais, a avaliação, que ouviu 90 mil estudantes em todo o país, concluiu que o ensino do 1º grau melhorou e o do 2º piorou. 32% dos alunos da 8ª série foram reprovados em português. A pesquisa também descobriu o que todo mundo sabe: os baixos salários dos professores no Norte e no Nordeste e a situação financeira dos alunos atrapalham o rendimento na escola. Nessas regiões, 20% dos alunos terminaram a 4ª série do 1º grau sem saber nada de matemática. O Brasil melhorou o seu sistema educacional nos últimos 30 anos, mas não melhorou talvez no ritmo necessário, não é? Para ter um desempenho realmente de acordo com as necessidades do país. Na escola pública sofrem professores e alunos mais ainda. Mal pagos, os profissionais também são pouco exigidos. E por qualquer motivo faltam as aulas, prejudicando os cursos. Em São Paulo, a lei permite faltas aos professores que outras categorias nem sonham. Se a qualidade do ensino público é discutível, quando o professor falta, não há mais dúvida. Só reclamações. Sempre tem aula vaga. Todo dia? Todo dia. Eu tenho um déficit de 10 a 15% diário. Funcionários e professores? Funcionários e professores. Eu me sinto frustrada, porque eu sempre achei que meus filhos iam ter uma boa educação, e já que hoje em dia não dá para pagar particularmente, eu achei que procurando a melhor escola da região eu ia conseguir isso. Tanto que desde que eu coloquei eles na escola, eu participo do conselho de escola, visando essa melhoria. Mas a gente sente que não depende só dos pais, depende do governo, e essa ajuda não vem. Essa escola, no bairro de classe média, aqui em São Paulo, foi considerada recentemente a melhor de toda a rede estadual, numa avaliação em que superou até algumas escolas particulares. Mesmo assim, há queixas dos pais contra a falta de professores. A gente fica cansado, porque chega o filho em casa, não teve aula, hoje não tive 2 aulas, a outra minha filha teve 2 aulas vagas. Então isso tudo vai se tornando cansativo. Estabilidade, direito a licenças não justificadas, falta de reciclagem e principalmente salário baixo, que obriga professores a ter outros empregos ou até a abandonar a profissão. Estes os argumentos para explicar uma situação como essa.
Ele normalmente trabalha na rede particular e ele perde muito mais faltando na rede particular. Então ele vai faltar na rede pública. No estado responsável por 80% dos alunos de São Paulo e no município que atende 10%, os responsáveis concordam. Paga-se mal mesmo e também se exige menos em troca. Se tiver qualquer pessoa em casa doente, ele pode faltar ilimitadamente enquanto o departamento lhe conceder com todos os vencimentos e para todos os fins o mesmo salário. Aumentou muito o número de escolas, o número de professores e houve então o acesso a todas as crianças à escola do Brasil, mas nesse momento houve uma grande queda no nível salarial, na média salarial. Na qualidade do ensino. Com certeza, na qualidade do ensino. A boa escola pública de antigamente, eles dizem, não atendia a todo mundo. Só a uma elite, que hoje paga escola particular, como essa de R$500 por mês. Aqui, as faltas dos professores são poucas. Ele é recontratado caso ele tenha conseguido cumprir direitinho com todas as coisas e faz parte disso a assiduidade dele, né? Você vai ver a seguir no Jornal da Globo, filhas querem proibir o filme do cangaceiro Coriço. O homem que matou Chico Mendes vai ficar preso em Brasília. O assassino do líder seringueiro Chico Mendes vai cumprir pena em Brasília junto com o pai, o fazendeiro Darli Alves, mandante do crime. Darcy Alves Pereira estava foragido há 4 anos e foi preso no interior do Paraná. Darcy Alves Pereira foi transferido de Curitiba para Brasília no fim da tarde num avião da Polícia Federal. Por segurança, um voo previsto para amanhã cedo foi antecipado. A Polícia Federal chegou até Darcy seguindo os passos da mulher e da mãe dele. Neste fim de semana, a mãe saiu de Umuarama, onde mora, e viajou 120 quilômetros até Guaíra para visitar o filho. Darcy disse que só foi preso porque está doente. Darcy não resistiu à prisão quando foi parado pelos policiais em frente a este mercado num bairro de Guaíra. Ele tinha saído para comprar remédios com a mulher, Deusimar. Estava na casa de um primo. Um comboio de 5 carros da Polícia Federal rodou 700 quilômetros para trazer Darcy até Curitiba. Aqui ele ficou poucos minutos, o suficiente para dizer que passou por vários estados durante a fuga e esteve também no Paraguai. Disse que voltou ao Paraná, onde já morou 20 anos atrás, procurando um médico para curá-lo da hepatite. Darcy Alves Pereira foi condenado em dezembro de 90 por ter atirado no sindicalista Chico Mendes. Darcy chegou pouco depois das 9 da noite ao aeroporto de Brasília para cumprir pena no presídio da Papuda, onde já está o pai Darli Alves, recapturado em junho no Pará. Chega ao Rio a principal testemunha da chacina da Candelária, em que morreram 8 meninos de rua em julho de 93. Wagner dos Santos, que mora na Suíça, veio para o julgamento de mais 4 acusados. Vestindo um colete à prova de balas, Wagner saiu do aeroporto sob escolta. Ele vai ficar hospedado na sede da Polícia Federal até quarta-feira, quando depõe no julgamento do PM Nelson dos Santos Oliveira. Uma bala perdida atinge a modelo Ana Carolina Pedrosa de Moraes, em plena Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.
O tiro atingiu o pulmão, o pâncreas, o estômago e o baço, e precisou ser retirado. 20 navios do Lloyd brasileiro vão a leilão amanhã para pagar a dívida da companhia, que já chega a 23 milhões de reais. Uma das embarcações está presa na China há 3 meses, com 27 tripulantes a bordo, por falta de pagamento de taxas portuárias de 60 mil reais. Suspensa em todo o país a exibição do longa-metragem Corisco e Dadá. A versão do filme não agradou as 2 filhas do casal de cangaceiros, companheiros de Lampião. Vai jorrar mais sangue nesse sertão? Que água de enxurrada em bom inverno. Capitão! A funcionária pública Maria do Carmo Silva e a dona de casa Maria Celeste Silva são filhas do famoso casal de cangaceiros do bando de Lampião. Elas entraram com ação na justiça pedindo a suspensão da exibição do filme Corisco e Dadá em todo o país e indenização de 5 milhões de reais por danos materiais, o valor a ser calculado por danos morais. Se tem as filhas dele, como é que eles fazem isso sem comunicar com a gente? Não tem autorização nenhuma, não falou com a gente para fazer esse filme. No final da tarde, o oficial de justiça entregou a liminar ao gerente do cinema, suspendendo a exibição do filme e apreendendo todo o material publicitário. O diretor baiano José Humberto Dias e o produtor cearense Antônio Rosenberg Cariri vão ser citados num prazo de 60 dias. A primeira audiência deve acontecer em fevereiro, aqui no Fórum de Salvador. Farreia, farreia povo, farreia até o sol raiar. Mataram Corisco e balearam Dadá. Assim como Lampião e Maria Bonita, Corisco e Dadá moram na lenda da liberdade brasileira, em nossa imaginação. E não podem ser caçados por uma família aconselhada por advogados espertos. O livro sobre Garrincha, do Rui Castro, também foi tirado de circulação pela família. Não pode. O que pode é processar o autor. Se a família achar que foi injuriada a memória da pessoa, tudo bem. Se ganhar, paga sem indenização. O que não pode é proibir filmes ou livros antes de se julgar a procedência da ação. O caso mais lamentável aconteceu com Glauber Rocha, que fez um filme sobre a morte de Di Cavalcanti, o grande pintor. O filme foi proibido há 20 anos pela família e continua proibido. Só que o filme é uma obra-prima, premiada em Cannes, e os brasileiros não podem ver esse trabalho do seu maior cineasta, homenageando um dos seus maiores pintores. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo as notícias do esporte. Fluminense esperneia para não cair. A festa dos que estão brigando pelo título. Tá a fim de se arrumar? Então aproveita a promoção Guaraná Brahma, sai debaixo da tampinha. Junte 3 plásticos das tampinhas dos refrigerantes Brahma e responda qual Guaraná que você tome, sai de baixo. Mande para o CEP 019-66900 e concorra a 4 prêmios de R$1.120 todo mês durante 10 anos. E mais 10 Chevrolet Blazer zero. Ainda a Show ganhou 5.000 mini TVs para você ver a gente aqui, ó, na palma da mão. Promoção Guaraná Brahma, sai debaixo da tampinha. Participe! Vocês não lembram de mim, mas eu já fui uma estrela. Eu sou a Glória Pires. Eu fiz várias novelas, inclusive aquela com o... Bom, o que importa é que na época eu me lembrei de fazer uma conta de aposentadoria Bradesco. Foi o investimento da minha vida. Hoje eu tenho uma renda mensal e estou aqui, numa boa, assistindo a novela, inclusive essa última aí. Essa... Conta de aposentadoria Bradesco, um produto Bradesco Previdência. Portuguesa e Cruzeiro em São Paulo, Goiás e Guarani em Goiânia. As quartas de final do Campeonato Brasileiro começam depois de amanhã. Na quinta, os Atléticos Mineiro e Paranaense jogam em Belo Horizonte. Grêmio e Palmeiras se enfrentam em Porto Alegre. Vai pensar que agora a gente vai ter estádio mais lotado? E não tem por que não, né?
A torcida agora vai prestigiar, os jogos são eliminatórios, ida e volta. Então o torcedor tem tudo para comparecer. O Mineiro e o Paranaense até que tiveram boa presença nos jogos. As torcidas dos outros times é que andaram meio sumidas. Agora, os classificados entre a quinta e a oitava posições precisam da vitória nesse primeiro jogo. Então, nós devemos ter bons jogos, eles atuam em casa. É uma boa oportunidade para o torcedor ir aos estádios. O Cruzeiro passou pelo Santos por 2-1. Foi o melhor de todos e sua defesa já mostrou que é forte. Tomou apenas 17 gols. O adversário é a Portuguesa, quarta-feira em São Paulo. A Lusa, que se classificou em oitavo, coloca suas esperanças em Rodrigo, que fez 2 na goleada de 4-1 sobre o Botafogo. Já que o milagre aconteceu uma vez, pode acontecer 2 vezes também. Um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, uma das melhores equipes do Brasil, mas eles vão ter muita dificuldade porque a Portuguesa vai babando para cima do Cruzeiro. O Guarani fez 2-0 no Vasco e marcou pouco no campeonato, só 23, mas tomou menos ainda, apenas 14 em 23 jogos. Vai enfrentar o Goiás, que bateu o Grêmio em Porto Alegre por 3-1. O primeiro jogo é em Goiânia e Alex, atacante da casa, vai ter que passar pelo goleiro Irã. A vantagem que tem é jogar atrás, né? Jogar atrás, nós temos contra-ataque. Porque não adianta só que vai jogar para frente, para que a gente tenha a vantagem do empate. O Palmeiras tem um dos ataques mais positivos do campeonato com 42 gols. Vai precisar dele. Pega o Grêmio em Porto Alegre quinta-feira. Time de Paulo Nunes, que é artilheiro do campeonato e que marcou também 42 vezes. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Criciúma. A torcida comemorou a derrota. Joga a primeira em Minas contra o homônimo mineiro. A missão de Reinaldo, outro artilheiro do campeonato com 14 gols, é passar por Ivan, substituto de Ricardo Pinto. Peço a Deus que me dê a condição de substituir o Ricardo Altura, principalmente nessa fase final agora. Não foi surpresa. Bragantino e Fluminense venceram, mas caíram. Vão para a segunda divisão do futebol brasileiro no ano que vem. O Corinthians só empatou com o Coritiba. Já nem tinha chance de se classificar. Realista, o técnico Nelsinho sintetizou a opinião de técnico de time grande que fica fora. O Corinthians deste ano precisa ser esquecido. Rebaixado. É como chegar no fundo do poço. O túnel que não tem luz no fim. O Fluminense vive o pior momento de sua história. Um clube tradicionalmente fino só poderia ter acolhido muito bem o elitismo do pé esquerdo de Roberto Rivelino na década de 70. De produtos importados, os tricolores também sempre gostaram muito. Pomerito veio do Paraguai, mas era legítimo. Deu o título de campeão brasileiro em 84. Este troféu está bem guardado ao lado de outros 7.000. Este é o Fluminense Futebol Clube. Tradição Futebol Clube. Terça-feira, 26 de novembro. Dia do aniversário de um torcedor que conheceu praticamente todas as fases do Fluminense. Acompanha o clube desde os 8 anos. O ator Mário Lago, 85 anos completados hoje, está com o coração vazio. Tricolor de coração. Fiquei triste, mas foi bem feito. Mais ausente do que a diretoria do Fluminense é difícil de imaginar. O ex-presidente Gil Carneiro de Mendonça levou 20 rodadas, 12 derrotas no Campeonato Brasileiro para renunciar. Nós queremos ver título, porque a menos que o Fluminense queira disputar um campeonato de bola de gude. Hein? O campeonato a disputar é o da segunda divisão. Os jogadores pareciam não acreditar. O torcedor afundava na realidade. O técnico Renato Gaúcho se nega a aceitá-la. Nem que eu tenha aqui o Dr. João Adelange. O Fluminense não vai quebrar a segunda divisão, eu garanto para vocês. Virar a mesa é isso. Embora o Fluminense, eu reconheço, tem essa tradição de virar mesa, não é? Uma virada de mesa seria um fato tão vergonhoso quanto ter invadido o campo para bater nos jogadores do Atlético Paranaense. A segunda divisão não envergonha ninguém, não. Até o Milan da Itália já rebaixou, já foi rebaixado, o Grêmio foi rebaixado, o Vasco já foi rebaixado. O Corinthians, o Palmeiras deram a volta por cima. Porque o Palmeiras tem Djalminha, Rincon, Cafu e a torcida do Flu não vê um craque sequer em campo. Afinal, qual é o milagre que precisa acontecer? A diretoria do Fluminense tomar vergonha. Pois é, Mário
Lago falou em vergonha. Alguns cartolas de outros clubes, Eurico Miranda do Vasco, ouvi também o Kleber Leite do Flamengo, querem mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro apenas para que o Fluminense não caia para a segunda divisão, dizendo até em não cair ninguém, nem o Fluminense e o Bragantino, e ficam 24 times no ano que vem. Renato Gaúcho quer envolver todos os torcedores ilustres na campanha Reage Flu. Melhor se o futebol reagisse dentro do campo. Seria muito melhor, inclusive, se eles tivessem aí a lucidez do Mário Lago, que é um torcedor ilustre do Fluminense, né, mano? Até porque é básico, né? Não se muda a regra depois do jogo. Andando já é ruim, imagina depois, né? Obrigada, Zé. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo a invasão brasileira em Angola. Vaticano declara guerra ao rock. O presidente Fernando Henrique é recebido com festa em Angola e descobre um país cheio de semelhanças com o Brasil. O fim de tarde africano mergulha a capital de Angola no mais profundo silêncio. Em tempos de paz, o toque de recolher em Luanda vem de dentro da sala, todo começo de noite. Ninguém pisca. O feitiço da telinha encanta os angolanos. A novela brasileira é muito boa. A febre noveleira rebatizou o maior mercado popular de Luanda. Já são 7 da manhã e estamos em Roque Santeiro, o paraíso da Muamba. Repórteres brasileiros, vem logo a pergunta. Regina Duarte, na vida real, é filha do Lima Duarte? Não parece. Mais Brasil no rádio, de pagode à música baiana. E o dublê de Roberto Carlos exige uma canja. Meu amor, chora. Os angolanos enfrentam a crise assim, com bom humor e criatividade. Mas é difícil esquecer os danos da guerra civil. O mercado Roque Santeiro é o retrato de um país em que só 20% do comércio é legalizado e paga imposto. A economia informal salvou Angola da depressão completa. A taxa oficial de desemprego já passou dos 40%. Mas os angolanos não herdaram só a crise da guerra civil. Superar os ressentimentos de um país dividido é hoje um esforço que exige a ajuda de todo mundo, inclusive do Brasil. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ouviu em Luanda o que queria de seu colega brasileiro. A ajuda permanece. Depois, o presidente Fernando Henrique viajou 600 quilômetros pelo interior do país para ver o que sobrou de Cuito. A cidade ruína, destroçada pelos combates entre as tropas leais ao governo angolano e os rebeldes da UNITA, o grupo guerrilheiro de oposição. Mais de 1000 homens do exército brasileiro estão aqui com a missão de fazer cumprir o frágil acordo de paz que parou a guerra e devolveu a alegria dos cantos tribais às ruas de Cuito. O governo do Iraque começa a exportar petróleo em troca de comida. É uma boa notícia para o povo iraquiano, o maior prejudicado pelo embargo econômico contra Saddam Hussein. Há 6 anos, as Nações Unidas decretaram um embargo comercial contra o Iraque, que tinha invadido o Kuwait. Em maio deste ano, a ONU concordou em abrir uma brecha. O Iraque poderia exportar 2 bilhões de dólares em petróleo
desde que o dinheiro fosse usado para comprar comida e remédios. Mas só agora o Iraque aceitou os termos do acordo. Manuscritos de Albert Einstein são leiloados em Nova York. O maior preço, $400 mil, foi alcançado pelo esboço da teoria da relatividade. Também despertaram muito interesse as cartas que o físico escreveu para a primeira mulher, Mileva Maric. Algumas são cartas de amor. Outras falam das brigas do casal que levaram ao divórcio. O lote das cartas foi arrematado por $440 mil. A igreja já reabilitou cientistas que tinha condenado, como Galileu Galilei e Darwin. De repente, o Vaticano surpreende ao abrir uma nova frente de combate. Na mira do Papa, o rock. A música dos jovens conteria mensagens diabólicas na visão da cúpula da igreja. Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Grupos que estão na lista dos favoritos de roqueiros de todas as idades, mas na lista negra da Igreja Católica. O cardeal Joseph Ratzinger, presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, rotulou o rock de instrumento do demônio e convocou as pessoas a não ouvirem esse tipo de música sob o risco de comprometer suas almas. O cardeal, que é a maior autoridade doutrinária da igreja depois do Papa, disse que as letras dos grupos de rock trazem mensagens diabólicas e satânicas e alertou os jovens para o incentivo disfarçado do uso de drogas. Numa espécie de hit parade do pecado, o Vaticano destaca os grupos Black Sabbath e AC/DC, cujas iniciais já são uma blasfêmia. AC de Anticristo e DC de Death to Christ, ou Morte para Cristo. É pouco provável que a advertência do cardeal Joseph Ratzinger provoque um grande efeito entre os roqueiros. O que muita gente se pergunta é por que quase 30 anos depois, a igreja resolveu condenar até os Beatles e os Rolling Stones, hoje respeitáveis cinquentões, que dificilmente vão querer ver os netos em companhia do demônio. Uma boa noite e até amanhã. Quando o dinheiro vem direto para a escola, ele rende mais qualidade de ensino, material didático, reformas e crianças bem formadas. Essa lição todo mundo já sabe. Agora, se sua escola ainda não recebeu os recursos do salário educação deste ano, procure a Prefeitura ou a Secretaria Estadual de Educação. O SNDE já depositou o dinheiro da sua escola. Vai lá conferir. Dinheiro na escola. Toda escola pública de ensino fundamental tem direito. A Globo, bola o que rola. De segunda a sexta, Intercine. Asas de Águia. Distribuição Turner International. Este filme é dedicado aos homens que trouxeram aviação para a Marinha dos Estados Unidos. Um destes homens foi o comandante Frank Spig Witt. Os recordes de voo que ele bateu fizeram-no ganhar o respeito de seus colegas da Marinha. Os roteiros cinematográficos que ele escreveu fizeram-no ganhar o respeito de